Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a fazer uma reflexão muito comum na vida financeira das pessoas. A nossa reflexão do vídeo de hoje é: o que é melhor, começar a investir ou pagar as dívidas? Fica comigo até o final desse vídeo, que pode ter certeza que ele vai te ajudar a tomar melhores decisões. E antes de falar o que é melhor, o que é pior, a gente tem que entender o que é uma dívida. Dívida nada mais é de tudo aquilo que você compra parcelado. Seja comprar aí, por exemplo, R$ 100 no seu cartão de crédito, até mesmo você financiar uma casa em 30 anos. O que as pessoas confundem é dívida com inadimplência. Inadimplência já é diferente. Inadimplência são aquelas dívidas que você faz que você atrasa por mais de 30 dias. São justamente essas dívidas que vai fazer com que você corroa o seu orçamento ao longo do tempo. Até porque essas dívidas, quando você atrasa, você paga aí multa, você paga juros, você paga um monte de taxa, que muitas das vezes você não se programou e se organizou para pagar, e é isso que vai causar um desequilíbrio no seu orçamento. E dívida é algo saudável, desde o momento que você consiga controlá-las, desde o momento que isso daí não onere o seu orçamento. Já as inadimplências são justamente as dívidas que você tem que tomar um pouco de cuidado. Devemos também entender o conceito de investimento. E antes de falar do conceito de investimento, se você é uma pessoa que se interessa aí por finanças, educação financeira, já se inscreva no canal. E se você já é inscrito, deixe seu likezinho, deixe seu joinha para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Investimento tem dois pilares básicos. O primeiro é a multiplicação do seu patrimônio, ou seja, você vai investir em algo que com o passar do tempo, esse dinheiro ele vai se multiplicar. Por outro lado, também tem que atender outro critério, que é a renda passiva, ou seja, você ter fluxo de caixa sem fazer nada. Você ganhar dinheiro, muitas das vezes aí quando você estiver dormindo, você não vai precisar de fazer esforço mental ou físico nenhum para que esse dinheiro caia na sua conta. E se você investe em alguma coisa, supostamente, que não tem esses dois critérios, você pode ter certeza que isso daí não é investimento, isso daí é outro tipo de coisa, como empreendimento ou algo do tipo. Definidos aqui os conceitos, vamos fazer aqui a nossa reflexão. O que é melhor, pagar uma dívida ou investir? Quando estamos falando de pagar dívidas propriamente ditas, estamos falando das dívidas em atraso. Até porque, por exemplo, se você compra um carro e financia e você quer pagar as últimas prestações porque você vai receber um desconto, isso daí não é pagar uma dívida propriamente dita. Isso daí é fazer uma amortização. Isso é um assunto para o outro vídeo. Suponhamos que você tem R$ 100, por exemplo, só para ilustrar, para efeito didático, e você está pensando em pagar uma dívida que já está em atraso, já está correndo juros sobre juros, e esses juros ele foge do seu controle, até porque quanto mais você deixa de pagar uma dívida, maior vão ser os juros, e você tem essa dúvida de pegar esses R$ 100 e investir, ou pegar esses R$ 100 e pagar uma dívida. Suponhamos que essa dívida te gere aí mais ou menos 3% ao mês, e se você for investir no investimento, seja ele qual for, mais conservador que for, ele vai te pagar no máximo 1% ao mês. Por média, um pouco mais, um pouco menos. Dificilmente você vai conseguir um investimento sério, um investimento investindo numa empresa séria, uma empresa onde ela te gera fluxo de caixa, uma empresa onde ela tem uma sustentabilidade, que vai te pagar mais do que isso. 1% normalmente é uma média aí que a gente tem de previsibilidade futura. Isso não é significando dizer que você vai receber esse 1%, como eu disse antes, você pode receber um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente os investimentos mais conservadores, que são os investimentos de renda fixa, ele vai te render isso por mês. Suponhamos que você ali invista esse dinheiro no Tesouro Direto. Falar em Tesouro Direto, se você não sabe o que é o Tesouro, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu gravei, onde eu explico tudo sobre Tesouro. Não só os títulos, como também a rentabilidade que você vai ter investindo nesses títulos aí, que são os títulos mais seguros do país. E você investe no Tesouro, um Tesouro Selic, por exemplo, querendo ganhar ali mais ou menos 1% ao mês de rentabilidade. E por outro lado, você tem uma dívida ali que vai estar te gerando 3% de prejuízo, seja num cartão de crédito, seja num cheque especial, seja num consignado, enfim. Matematicamente falando, vocês vejam que é muito mais oneroso você deixar de pagar essa dívida do que é mais vantajoso você investir no Tesouro. Até porque mensalmente você vai ter um déficit aí de 2% de juros ao mês, significando dizer que todos os meses você vai pagar mais 2% de juros. E assim, se você tem uma opção de quitar uma dívida e investir ao mesmo tempo, você sempre tem que priorizar
quitar as dívidas, até porque as dívidas são as piores coisas que pode acontecer no orçamento de uma pessoa, principalmente as dívidas que a gente não tem controle, aquelas dívidas cujos juros são altíssimos. É uma oportunidade de pagar o seu cartão, ou empréstimo, ou algo do tipo, é bom que você pague essa dívida e que você, posteriormente, pagar essa dívida e você tente aí, de alguma forma, dentro das suas limitações, começar a investir. O erro das pessoas é achar que, pelo fato de elas estão investindo, elas vão ganhar uma rentabilidade e com essa rentabilidade elas vão quitar as dívidas. De fato é que isso é uma coisa muito lógica, muito racional, muito funcional, até porque justamente quando a gente investe, a gente tem uma rentabilidade. Só que nesse caso, essa rentabilidade ela não é vantajosa, porque ela consegue ser menor do que os juros da dívida. Mensalmente você vai ficar com déficit. E esse déficit, muitas das vezes, ele pode fugir do seu controle, você pode se enrolar e você pode aí cair na bola de neve negativa. Praticamente falando, é impossível os juros de uma dívida render menos do que os juros dos investimentos. Os juros dos investimentos sempre vão render menos do que os juros da dívida, até porque os juros da dívida é juros exponenciais, juros sobre juros, principalmente no curto prazo. Já os juros dos investimentos, a rentabilidade dos investimentos é pouca, principalmente no curto prazo. E é claro que se você investir numa renda variável, por exemplo, numa ação, depois de 10, 15, 20 anos, você consegue sim receber dividendos bem generosos, você consegue ver o seu patrimônio multiplicar, mas isso gera muito tempo. Uma dúvida também das pessoas é tomar dinheiro emprestado, muitas das vezes para fazer com que esse dinheiro ele vire mais dinheiro. É a chamada lógica do capital que as empresas fazem a todo momento. As empresas elas pegam muito dinheiro emprestado com banco, com fornecedores, com credores, para pagar depois e paga com juros. Isso é muito vantajoso, isso daí compensa para as empresas, até porque elas conseguem rentabilizar esse dinheiro, ou seja, fazer com que esse dinheiro se multiplique. Suponhamos que você consiga empréstimo aí de juros de 3% ao mês, e você ali abre um pequeno negócio onde você vai ter uma lucratividade de 10% ao mês. Ou seja, além de você pagar esses 3%, você ainda consegue ter um lucro de 7%. As empresas fazem muito isso. Isso daí é uma forma de você utilizar a lógica do capital, é uma forma de você empreender, é uma forma de você conseguir, muitas das vezes, diversificar e multiplicar a sua renda. É um exemplo que normalmente as pessoas também têm essa dúvida e é por isso também que eu deixei esse exemplo aqui para que vocês reflitam um pouco sobre isso. Se você tem a pretensão de tomar dívida para que essa dívida seja uma dívida, entre aspas, barata, e você conseguir pagar essa dívida de uma forma controlada, além de pagar, você conseguir rentabilizar aquele dinheiro que você pegou emprestado, você pode sim tomar esse tipo de dívida. Se tiver dívidas em atraso, seja lá qual for, a sua obrigatoriedade é sempre pagar as dívidas em detrimento dos investimentos. E se você pensa em investir, é bom que você esteja zero de dívidas, até porque, como eu disse antes, as dívidas ela vai te gerar um juros muito alto, vai fazer com que o seu orçamento muitas das vezes fique onerado, fique desequilibrado. Isso não é legal, isso vai te trazer problemas no futuro. E aí sim, quitando as dívidas, você pode aí tentar investir em ações, fundos imobiliários, em renda fixa ou algo do tipo que você tem interesse. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe também de deixar suas dúvidas e seus comentários aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.